Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tamo na Atividade. Bom, nesse quadro aqui eu busco falar mais abertamente, mais livremente sobre minhas opiniões, sobre as minhas doiduras, nas coisas lunáticas. Mas vou aproveitar esses dias que eu vou ter que fazer uma mudança, né? Eu vou ter que dar uma repaginada aqui, vocês vão ver que daqui a uns dias esse cenário aqui vai sofreu uma mudança, e durante esses dias de mudança eu não vou poder estar fazendo um vídeo assim semanal. Então, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu já estava pensando em fazer já há algum tempo, que é fazer uns recortes de um evento muito interessante que aconteceu na Câmara dos Vereadores, em parceria com a Polícia Civil, né? Que foi um debate sobre a prevenção ao abuso e à exploração de crianças e de adolescentes, né? Porque dia 18 de maio foi o dia, né, nacional de combate, de luta, né, contra esse tipo de abuso. E eles fizeram esse evento, eu achei bastante interessante, bastante bacana, né? E então, nos próximos dias, eu vou fazer esses vídeos com recortes, né, desse evento na Câmara dos Vereadores, ok? E quando eu retornar aqui, provavelmente a gente vai ter um novo cenário. Então é isso, galerinha. Lembrando que talvez eu tenha que atrasar na próxima semana os vídeos do quadro Tome Nota, né, da reunião da Câmara dos Vereadores e do tópico só da plural, mas semana que vem eu estarei colocando eles normalmente. Então é isso, galerinha. Se cuidem, né? Se gostarem dos vídeos aí, se inscreva, curta, compartilhe. Né, se inscrever, ativar as notificações, fazer comentários do que vocês têm achado sobre esse tema. E é isso. Então, sigamos aí com um trecho do evento, né, desse encontro na Câmara dos Vereadores. Agora, o Ivan vai estar trazendo para vocês um pouquinho sobre a atuação do Conselho Tutelar frente aos casos do abuso e exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Agora, ele vai estar pontuando sobre, dentro deste assunto, qual é o nosso papel como conselheiros tutelares, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer em nome do colegiado do Conselho Tutelar, a Câmara, na pessoa do presidente, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto tão importante. Cumprimento a todos. Qual é a atuação do Conselho Tutelar? A gente vê que há muitas dúvidas, muitas indagações, e às vezes as pessoas, por não entenderem qual é o papel do Conselho Tutelar diante dessas ações, isso acaba gerando alguns desentendimentos. Foi falado aqui ontem, dia 18 de maio, né, é o Dia Nacional do Combate e Prevenção de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É importante a gente ressaltar que, embora seja muito importante nós termos essa data estipulada uma vez no ano, esse mês de maio, para nós levantarmos a bandeira e falarmos, protestarmos, tomarmos atitudes, mas que os abusos ocorrem durante o ano inteiro. Então, nós precisamos lembrar disso hoje e precisamos ter na nossa memória que o ano inteiro, 365 dias por ano, as crianças e adolescentes precisam ser protegidas. E foi dito aqui que é nosso dever zelar pelo direito das crianças e adolescentes. O ECA, ele é o parâmetro que o Conselho Tutelar adota para ter como diretriz das suas ações. O conselheiro tutelar, ele não pode agir por impulso ou por aquilo que ele acha certo, por impulso de querer, às vezes, justiça, não. Ele vai agir conforme o ECA determina que ele deve agir. É um estatuto da criança e adolescente que precisa ser seguido. Nós elencamos aqui alguns artigos do ECA para depois a gente falar sobre o fluxograma de atendimento do Conselho. O artigo 5 do ECA, ele diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O artigo 136, parágrafo único do ECA, diz o seguinte: se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações
sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação e apoio à promoção social da família. Isso aqui está falando de situações, a conselheira Marilene falou que existem situações que às vezes um padrasto ou o próprio pai, ele é o abusador, ele é o agente agressor. E quando o Conselho Tutelar aborda a situação, em algumas condições é possível perceber que a genitora é conivente, ela às vezes sabe da situação, mas não toma nenhuma medida para proteger o filho. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, numa emergência, o Conselho Tutelar ele pode pegar essa criança e, como medida de proteção, encaminhar a família extensa. Se não houver familiar extenso ou alguém responsável por essa criança ela pode ser acolhida institucionalmente. Esse é o motivo desse parágrafo. O artigo 130 do ECA diz que, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. É como a delegada disse aqui, o bom é se pudessem, toda vez que um agressor cometesse isso, fosse pego em flagrante e ele pudesse ser preso. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, por causa da lei. Nesses casos, o ideal é que sempre o agressor fosse afastado da moradia. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Em alguns casos, a genitora é dependente, não é? E aí, nesses casos, a gente vai acolher por ordem do judiciário, né, mediante a determinação da autoridade judiciária, essa criança ela pode ser afastada do local. O artigo 245 do ECA diz o seguinte: deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Ou seja, todo profissional, médico, professor, ou que trabalha em alguma área de atendimento, a partir do momento que ele tem conhecimento de um direito violado de uma criança está sendo vítima de maus tratos ou de abuso sexual, é dever dele perante a lei denunciar as autoridades competentes. Ele pode denunciar o Conselho Tutelar, ele pode denunciar na Delegacia Civil, ele pode denunciar no CREAS, no CRAS, ele deve denunciar. A única coisa que ele não pode é se omitir diante disso, correndo o risco de ser penalizado. Artigo 13 do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 13 que, caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, inclui qualquer tipo de abuso ou violência, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Por que desse artigo 13? O Conselho Tutelar ele deve ser comunicado quando uma criança ou adolescente for vítima de abuso sexual. Mas vou citar um exemplo aqui. A família já é atendida pelo CRAS ou pelo CREAS. E num atendimento ela relata que, ou é percebido ali, ou há um relato de que alguma criança está sendo vítima de abuso. Não necessariamente o Conselho Tutelar vai ter que ouvir novamente essa criança. Porém, o Conselho Tutelar tem que ser noticiado de que essa criança foi vítima de abuso, para que ele possa cumprir o que o ECA determina, que é aplicar medidas de proteção em relação à vítima de abuso ou exploração sexual. Então, não necessariamente vai haver a revitimização. Não necessariamente ele vai ter que ser ouvido novamente no Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar tem, conforme prevê o artigo 13 do ECA, que ser noticiado de que há um caso de criança ou adolescente sendo vítima de abuso ou exploração ou algo do tipo. O fluxo, a gente preparou, talvez não vai dar para ler, está claro, daqui eu não estou conseguindo ler. As denúncias, elas podem, eu vou adiantar e vou voltar aqui, as denúncias elas podem ser feitas nas delegacias, nos conselhos tutelares,
no Disque 100, no CRAS, no CREAS, nas escolas, postos de saúde e hospitais. Todos esses órgãos podem receber denúncias quando uma criança ou adolescente estiver sendo vítima de abuso sexual ou exploração. O fluxo aqui do Conselho. O Conselho ele recebe as denúncias, vou pegar como hipótese aqui um caso de que o Conselho recebeu uma denúncia. Toda denúncia que chega no Conselho, ela vai ser apurada. Toda denúncia, violência, maus tratos, exploração, o Conselho Tutelar ele vai apurar a denúncia. Algumas denúncias procedem, também chegam denúncias no Conselho Tutelar que são improcedentes. Às vezes o vizinho resolve denunciar o próprio vizinho porque ele liga o som alto e ele resolve então fazer uma denúncia no Conselho Tutelar. Acontece isso. Mas toda denúncia que chega no Conselho, ela é apurada, ela é averiguada. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia de uma vítima de abuso sexual. A primeira coisa que a gente faz é, quando o pai, o responsável que está ali, ele não é o agressor, quando ele não é o agressor, a gente encaminha esse pai ou responsável até a delegacia civil para que seja feito o BO e aí, a partir daí, a delegada assume o papel que cabe à delegacia, que é investigar, responsabilizar, punir e encaminhar o IML. Posteriormente, a gente encaminha a vítima para a saúde. Em casos em que houve, por exemplo, um estupro, em até 72 horas, essa vítima vai ser atendida no hospital. Ali vai ser feito um atendimento, ela vai ser feita a profilaxia, ela vai ser medicada para a prevenção de doenças, a prevenção de uma gestação indesejada. Depois de 72 horas, essa vítima vai ser encaminhada para a UBS, para a Unidade Básica de Saúde do município. Ali ela vai receber o mesmo atendimento, exames médicos, clínicos. Por que disso? Porque o exame que é feito no IML, ele é só para a questão de investigação. Mas esse encaminhamento que a gente faz para a saúde é para a prevenção da saúde da vítima. É para tentar diminuir os efeitos da violência que já foi sofrida pela vítima. Na UBS, ela poderá também receber um apoio à saúde mental, ela poderá receber um acompanhamento psicológico, conforme isso for necessário. Outro encaminhamento que a gente realiza é ao CREAS. Aí eu não vou entrar muito, mas o CREAS ele acompanha a família, ele acompanha a vítima, mas daqui a pouco a coordenadora do CREAS, a Carol, vai estar falando e ela vai saber explicar melhor qual o procedimento no CREAS quando as vítimas são encaminhadas para lá. E, por fim, não menos importante, a gente encaminha o caso, a notícia de fato, para o Ministério Público. O ECA diz que nós devemos comunicar ao Ministério Público sempre que esses casos aportam ao Conselho Tutelar. Tendo feito isso, é importante ressaltar que o Conselho Tutelar ele não sai de cena. Ele continua fiscalizando, acompanhando as ações, ele, ao longo do processo, ele continua vendo se os encaminhamentos estão sendo realizados, se os exames foram feitos, continua sendo acompanhada a família pelo Conselho Tutelar. É bom sempre ressaltar que o papel do Conselho Tutelar é minimizar ao máximo possível os efeitos da violência sexual ou de qualquer tipo de agressão que uma criança ou adolescente possa estar sofrendo. Por fim, queria dizer para vocês que o Conselho Tutelar ele está situado ali na rua Celestina Maria, 490, bairro Bela Vista. O telefone do Conselho é 37 3225 4440. Então você pode denunciar, o Disque 100, as denúncias acabam chegando no Conselho, a delegacia, os órgãos aqui citados. O que a gente espera é que ações como essa continuem e que sejam intensificadas em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e o Conselho Tutelar ele está de portas abertas para receber tanto denúncias como para esclarecimentos, outros atendimentos que são realizados. Aqui nós falamos mais especificamente sobre as vítimas de abuso, mas estamos ali de portas abertas e, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade aos organizadores que possamos juntos, cada dia mais, lutar em favor dessa causa. Tem uma mensagem final aqui, que eu gostaria de ler, que diz assim: a mensagem que nós, conselheiros, queremos deixar para todos neste mês de prevenção
que mesmo em isolamento, vamos permanecer juntos no debate, família, educadores, sociedade civil, governos, instituições de atendimento, igrejas, universidades e toda a mídia, para assumirmos o compromisso no enfrentamento à violência sexual, se responsabilizando para com o desenvolvimento de crianças e adolescentes de forma digna, saudável e protegida, livres de abuso e exploração sexual. Nesse mês de maio, são 21 anos fazendo bonito, na luta pelos direitos de crianças e adolescentes, e nós estamos dispostos a continuar nos mobilizando para isso. Contamos com vocês. Muito obrigado a todos.